Vamos falar um pouco aqui sobre a relação professor e aluno. Vamos usar como referência uns pontos aqui do livro Didática do autor José Carlos Libânio, que fala a respeito dessa relação. É um autor que ele destaca muito a importância da relação entre professor e aluno, onde ela deve ser de uma forma dinâmica e não de uma forma estática, onde o aluno ele não é participativo dentro da sala de aula. Ele ressalta bastante dois aspectos, que é o aspecto cognoscitivo e o aspecto socioemocional. O cognoscitivo ele está relacionado com a forma de comunicação dos conteúdos escolares e das tarefas escolares que usamos em sala de aula com os alunos. Já no aspecto socioemocional, vai falar sobre as relações pessoais entre o professor e o aluno e as normas disciplinares indispensáveis do trabalho docente. Então, vamos dar continuidade aqui num resumo que eu fiz, que eu peguei aqui para a gente estudar um pouquinho. Aqui fala que entendemos por cognoscitivo o processo ou o movimento que transcorre no ato de ensinar e no ato de aprender, tendo em vista a transmissão e assimilação de conhecimento. Nesse sentido, ao ministrar aulas, o professor sempre tem em vista tarefas cognoscitivas, colocadas aos alunos, objetivos da aula, conteúdos, problemas e exercício. Os alunos, por sua vez, dispõem de um grau de determinado de potencialidade cognoscitivas, conforme o nível de desenvolvimento mental e idade, e experiências da vida, que são conhecimentos já assimilados. Que toda criança, ao chegar na escola, ela já tem uma experiência de vida, né? Que ela não chega na escola um ser vazio, ela já traz de casa alguns conhecimentos. E o professor ele vai trabalhar com esse aluno em cima do que ele traz de casa. E o aluno ele tem que estar ali de forma participativa dentro da sala de aula, não somente como um receptor de conhecimento, e sim também como um transmissor. Libânio ele afirma que o professor no trabalho docente nunca é unidirecional, ou seja, o professor não apenas transmite uma informação ou faz perguntas, pois ele também deve ouvir os alunos, devendo dar-lhe atenção e cuidar para que aprendam a expressar-se e expor opiniões e dar resposta. Então, devemos trabalhar sempre uma aula dinâmica, onde o aluno esteja participando dessa aula, onde ele possa falar, onde ele possa expor a sua ideia, onde ele possa debater sobre alguns temas. E para que isso aconteça, o professor tem que permitir que o aluno pergunte, que o aluno formule respostas, que ele possa desenvolver seus problemas e resolver seus problemas. Essa é um dos objetivos que nós, professores, estamos em sala de aula, para ensinar a criança a resolver os problemas dele. É muito importante que as respostas e as opiniões dos alunos sejam consideradas como forma de reação à atuação do professor e às dificuldades que encontram na necessidade na assimilação dos conhecimentos. Além disso, servem também para diagnosticar as causas que dão origem a essas dificuldades. Esta é uma função da avaliação diagnóstica. Quando nós conversamos e interagimos com o aluno, nós podemos ali enxergar qual é a dificuldade dessa criança, onde é que nós devemos melhorar para poder atingir os nossos objetivos. Por isso é muito importante que o professor planeje, né? Que ele se planeje, pois a partir de um bom planejamento é que nós iremos elaborar estratégias para poder conseguir desenvolver a criança como um todo, como um ser completo, e não somente por partes. Nós nunca devemos tentar desenvolver na criança partes do conhecimento, não. Devemos trabalhar de forma completa para que seja desenvolvido ele como um todo, de forma integral. Nós devemos usar o recurso da linguagem, variar o nosso tom de voz, falar com simplicidade, não de forma complexa, usar palavras simples onde o aluno, a criança, possa compreender. Por isso é importante que o professor conheça a realidade do aluno, que assim ele vai saber como está trabalhando, qual a linguagem ele vai usar.
E para que isso aconteça, nós temos que conhecer os nossos alunos. Devemos conhecer os níveis de conhecimento dessa criança, elaborar bons planos de aula bem claro, com objetivos traçados, com metas, que assim nós saberemos aonde queremos chegar. E devemos sempre explicar aos alunos o que se espera dele em relação à assimilação desse conteúdo passado, que nós queremos e temos objetivos traçados para eles e iremos juntos trabalhar para que esses objetivos sejam alcançados. Então, o vínculo afetivo entre o professor e aluno, ele é muito importante. E quando eu falo afetivo, não é só a afetividade pro lado materno ou paterno, não, é afetividade professor-aluno, de transmissão de conhecimento, de envolvimento, de conhecimento de um e do outro. Para que o aluno possa falar, nós devemos transmitir confiança, né? E essa confiança é de suma importância dentro da sala de aula. Então, é muito importante aqui também de falar sobre o aspecto socioemocional, que ele não deve ser confundido com a afetividade do professor para com os alunos, pois aqui fala, né, um pouquinho sobre esse aspecto socioemocional lá do livro. Não estamos falando da afetividade do professor para com determinados alunos, nem do amor pelas crianças. A relação maternal ou paternal deve ser evitada, porque a escola não é um lar. Os alunos não são nossos sobrinhos e muito menos nossos filhos. Na sala de aula, o professor se relaciona com o grupo de alunos, ainda que o professor necessite atender um aluno em especial ou que os alunos trabalhem individualmente, a interação deve estar voltada para a atividade de todos os alunos, em torno dos objetivos e do conteúdo da aula. Então, nós não devemos levar essa relação socioemocional só com determinado aluno, e sim com todos, né? Estar trabalhando de forma coletiva, com o grupo, e não com um aluno específico. A nossa afetividade, ela tem que estar voltada para todos os alunos, e não para determinado aluno. Nunca devemos deixar que esse lado emocional, ele acabe afetando o nosso trabalho enquanto docente. Aqui mais à frente fala que nesse contexto o professor ele não deve ser autoritário, mas sim utilizar sua autoridade que lhe é inerente para mediar, assumindo o papel de mediador no processo educativo. A relação professor-aluno autoritária deve ser substituída pela relação democrática, onde o estudante tem papel ativo e participativo no processo de ensino-aprendizagem. Nós, dentro da sala de aula, somos sim uma autoridade, uma pessoa que está ali para mediar o conhecimento do aluno, entre professor e aluno. Mas quando falamos de autoridade, é diferente de ser autoritário. A relação professor-aluno, ela não deve ser autoritária, ela deve ser sim democrática, onde esse aluno ele esteja em sala de aula de forma participativa, de forma ativa, que ele não esteja lá só uma criança passiva. Não, eles têm que ser ativo, estar lá e participar da aula de uma forma geral, onde ele também transmite conhecimento e não só recebe e assimila. Fala que é imprescindível que o professor compreenda a dimensão do diálogo como postura necessária em suas aulas, pois desse modo os alunos se sentirão mais curiosos e mobilizados para transformarem a realidade. A concepção correta de aluno é que ele seja disciplinado, solidário, participante, conhecedor de regras de convívio e em grupo. Também é muito importante que o professor deixe de ser um mero transmissor de conhecimento para ser a face aos problemas, apresentando um orientador, um estimulador de todos os processos que levam os alunos a construírem o conceito de valores, atitudes e habilidades que lhes permitam crescer como pessoas, como cidadão e futuros trabalhadores, desempenhando uma influência verdadeiramente construtiva. Então, além do professor transmitir e ajudar a desenvolver esse conhecimento da criança, do aluno, ele deve ser um orientador, um estimulador, onde ele vai instigar a curiosidade dessa criança, fazer ele querer aprender, fazer ele